Seguindo com o nosso trabalho no desenvolvimento comportamental, é muito importante pensarmos no trabalho que eu quero apresentar hoje, que a gente intitulou como o poder do antes, como se fosse o passo atrás, o que vem antes daquilo que efetivamente cometemos. Qual a importância de entendermos a trajetória das nossas atitudes, entendendo que toda a nossa decisão, ela antes de ser tomada, ela é tomada por um pensamento, uma emoção e aí sim a ação. E quando a gente para entender qual a importância do que veio antes da decisão que tomamos, tudo faz diferente, tudo pode ser diferente. Então, imagine se você tem um problema quanto mais. Há pouco tempo eu atendi um cliente que ele sempre se deparava com um problema seríssimo, era uma coisa assim, extremamente complexa, mas que somente acontecia quando ele bebia. Mas ele não bebia sempre. Então, por que ele bebia? E começamos então a fazer um estudo do passo a passo das atitudes dele. Aquilo que ele fazia, se ele só fazia aquela atitude dele ali por conta do consumo da bebida alcoólica, então por quê? Por que ele consumia aquela bebida alcoólica naquele exato momento? O que fazia deflagrar o gatilho do desejo de beber? E ele identificou, dentro daquela linha de estudo do autoconhecimento, analisando as condutas anteriores, porque assim, é importante deixar bem claro que se for distúrbio psicológico, mental, não é para o coaching. O nosso vídeo aqui tem o propósito de trabalhar desenvolvimento humano com a metodologia coaching. E aí foi muito bem explicado para ele na ocasião que se fosse algo comportamental, que não fosse uma doença, um distúrbio, algo que fosse necessário um atendimento, um acompanhamento de um profissional da área da psiquiatria, psicologia, não seria para o nosso cenário, né? Não caberia a nós atendê-lo. E foi muito tranquilo identificar, porque não era algo que ele fazia sempre, não era algo que ele tinha como se fosse uma compulsão por aquilo. Aquilo acontecia num momento isolado da vida dele, somente quando ele bebia. E toda vez que ele bebia, ele não fazia nenhum outro ato irregular, somente aquilo. E aí nós fomos conversando, fomos identificando. E aí fizemos uma experiência. Vamos experimentar então nunca mais beber. Você acha difícil? Eu perguntei para ele. E ele disse que não, porque ele não tinha hábito. O que acontecia? Toda vez que tinha alguma reunião de trabalho, ele foi identificando. Após a reunião, os colegas marcavam então para aquele encontro, aquele momento de distração, onde tinha bebida alcoólica, e aí nós combinamos que depois da reunião do trabalho, ele iria para casa, ele daria uma desculpa qualquer para não participar desse momento de descontração. E aí a gente foi identificando o passo a passo dele e ele conseguiu perceber que ele não tinha realmente vício naquela atitude, mas era tão somente deflagrada por conta do álcool e aquilo trazia nele algo que ele sentia vontade. Nós sabemos que o álcool produz esse efeito de nos dar a inconsciência, talvez, né? Nos dar aquela segurança de fazer algo, ou talvez aflorar um algo desejado que sem o álcool não faria, enfim. Uma vez que ele conseguiu perceber isso, a gente passou a identificar então os gatilhos. Sabendo os gatilhos, o que eu posso me antecipar? A questão toda hoje do estudo é isso. Como me antecipar aquilo que eu faço que depois eu me arrependo? Eu preciso identificar quais são os meus gatilhos. Qual eu costumo chamar também de ambiente favorável. Qual o ambiente favorável que vai me impulsionar a fazer algo que depois eu vou me arrepender? Se eu consigo identificar o ambiente favorável, então eu preciso trabalhar esse ambiente. É estar sozinho, é estar alcoolizado, é estar diante de uma situação que, seja qual for, eu possa evitar, então eu tenho que me precaver para aquele ambiente favorável.
Uma vez identificado um ambiente favorável, eu preciso ter a consciência de pausar conscientemente, de forma intencional, para que aquilo ali não aconteça. De entender que em dado momento, a neurociência do impulso vai explicar isso, o meu sistema límbico ele vai atuar de forma mais contundente do que o meu córtex frontal, no sentido de me leva a fazer muito rapidamente aquilo que com aquilo que eu me deparei, aquilo que me trouxe uma emoção, um desejo muito forte, e o outro que seria para me frear, para me trazer a consciência, talvez eu não consiga trabalhá-lo a tempo, se eu não tiver a clareza do que me faz estar ali, do que me leva até lá. Então, uma vez que a gente identifica, a gente precisa pensar nas alternativas e, antes mesmo de pensar nas alternativas, mapear as consequências. Se eu quero mudar um comportamento, se eu entendo que não é algo compulsivo, doentio, é apenas algo que eu posso trabalhar na minha órbita mesmo natural, dentro da minha linha de consciência, eu consigo trabalhar essa mudança de comportamento, eu preciso primeiro mapear as consequências. E aí, quando eu consigo mapear as consequências, eu posso trabalhar um planejamento de alternativas. Você imagina quando um motorista se exalta no trânsito. Então, se eu sou um motorista e tenho uma facilidade de me exaltar, eu já tenho que sair de casa como? Preparado. Eu já tenho que entender que aquele cenário vai surgir e eu posso até criar mentalmente esse cenário, não teria problema nenhum. Eu já me imaginar dentro daquele cenário e já trabalhando a minha condição de respiração, de consciência, para que eu possa então evitar esse movimento. E quando eu tenho todo esse estudo mapeado, eu consigo entender por que eu pratico determinado ato. Eu consigo entender o passo antes, o passo anterior. Então, eu preciso dar um passo atrás para cuidar exatamente daquilo que deflagra aquela situação desagradável, indesejada. E aí a gente tem aí a questão de trabalhar também nossos valores e propósitos. Eu preciso entender perfeitamente os valores que norteiam todas as minhas atividades. O que é mais importante para mim diante de um cenário? Eu explodir aquilo que está tomando a minha consciência, aquilo que está querendo falar mais alto, ou eu ter a sensatez de me conter e aguardar o próximo momento. Porque a gente sabe que esse momento de explosão, ele é muito, muito temporário, ele é muito curto, o espaço de tempo que eu preciso contê-lo para que não aconteça. Então é muito importante a gente entender qual o efeito do recuo. Até que momento eu reconheço que vou explodir, que vou perder o controle da situação. Eu tenho que estar um passo atrás. Eu tenho que vigiar o meu passo anterior. Eu tenho que entender a importância do recuo. Eu tenho que entender que tem até uma frase que eu separei aqui que fala: um passo atrás pode ser o que me salva de uma queda inevitável. Então, muitas das vezes, cometemos erros que vão nos custar muito caro. Serão danosos demais. E tudo porque não tivemos o cuidado de atentar para aquilo que efetivamente nos leva a tal prática. Não é fácil, mas é importante percebermos que precisamos manter o foco, precisamos estar atentos exatamente naquilo que vem antes, porque entender o que depois que acontece, depois que eu falo algo por impulso ou cometo alguma atitude indesejada, depois reavaliá-la não vai resolver, talvez não resolva tanto o problema para outras ocasiões futuras. Mas entender exatamente o que me levou a praticar, esse entendimento vai ser fundamental para que possamos mudar o nosso comportamento. Se eu consigo me imaginar dentro de um cenário e já sei qual vai ser o resultado dele, eu preciso fugir daquele cenário.
eu preciso evitar aquele caminho, eu preciso não estar ali, porque eu sei que ali é algo que foge ao meu controle. Então, ainda que possa parecer difícil, complexo, a importância está em entender o que vem antes. Se eu tenho dificuldade de controlar determinada atitude, quando é que ela acontece? Entenda esse momento favorável e como evitá-lo. E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante o seu desenvolvimento, o seu crescimento e evitar muitos problemas que a gente tem visto hoje em dia aí, atingindo casamentos, atingindo relacionamentos de pais e filhos, atingindo relacionamentos profissionais. Então, eu espero ter contribuído um pouco com esse momento nosso aqui e fico à sua disposição para qualquer pergunta, através de mensagem, para que a gente possa estar interagindo com esse tema tão importante para nós. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.